Meu nome é Ana Carolina e o nosso grupo está apresentando a gerontologia como campo da área de atuação da terapia ocupacional. Bom, na introdução temos que a especialização em gerontologia pelo curso da terapia ocupacional se deu com o despertar do processo de envelhecimento mundial, principalmente a partir da década de 50 nos países desenvolvidos e após essa época em outros territórios do globo terrestre no século XXI. Então, a partir desse marco histórico, a gerontologia se configurou como uma área da terapia ocupacional direcionada aos idosos, visto que essa profissão da saúde oferece tratamentos especializados aos grupos da terceira idade. Nesse sentido, o terapeuta ocupacional atua na busca pela capacitação do idoso, de forma que esse paciente adquira uma maior autonomia e independência e também uma melhor qualidade de vida diante o envelhecimento. Assim, é possível encontrar esses profissionais da saúde em locais como ambulatórios, hospitais, centros de especialidades médicas. Ele também faz atendimento domiciliar, instituições asilares, hospitais dia, centros de convivência. Então, são muitos locais de atuação que o terapeuta ocupacional pode exercer o seu trabalho. Para o atendimento do idoso nesses locais, é feita uma análise do formato do tratamento terapêutico conforme as condições de cada paciente, no que se refere à sua debilidade e ao exercício da força. Avaliados esses quesitos, são ofertados uma gama de atividades terapêuticas aos idosos, de acordo com o objetivo pretendido. Essas atividades, elas variam conforme o estilo de vida do paciente, variam também de acordo com o grau de autonomia e de participação desse indivíduo e como também a preferência dele pelas atividades que são feitas em grupo ou individualmente. A gerontologia também é base para o desenvolvimento da gerontecnologia. A gerontecnologia é um campo que envolve os avanços tecnológicos com a atuação da terapia ocupacional na gerontologia. Esse setor ele é responsável por realizar pesquisas, como também por desenvolver e aperfeiçoar técnicas novas que posteriormente serão direcionadas como serviços e produtos voltados ao grupo da terceira idade. E o que é o envelhecimento populacional? O envelhecimento populacional é quando a expectativa de vida aumenta, ou seja, uma grande parte da população está conseguindo alcançar mais de 60 anos. Em 1950, aqui no Brasil, apenas 4,9% da população tinha mais de 60 anos, o que correspondia a 2,6 milhões de pessoas. Agora, em 2020, nós temos quase 15% da população, o que corresponde a 29,8 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Então, o índice, aumentou bastante. E o que isso acarreta? Com o passar da idade, com o envelhecimento, muitas tarefas, muitas coisas que eram fáceis de ser realizadas, fáceis de fazer, vão se tornando cada vez mais difíceis. E é aí que o terapeuta ocupacional entra. Então, como que o terapeuta ocupacional pode auxiliar para que esse envelhecimento aconteça de forma mais saudável e funcional? O terapeuta ocupacional vai agir como um facilitador, capacitando o idoso a fazer o melhor uso possível de suas habilidades remanescentes. Ou seja, ele vai buscar formas de devolver ou manter a independência do idoso, fazendo assim com que ele tenha mais autonomia para realizar suas funções. Ele vai estimular esse idoso a se autocuidar e se autoconhecer.
e isso vai gerar uma melhora na autoestima. O idoso vai redescobrir seus potenciais, descobrir novas habilidades, resgatar habilidades que ele tinha, e isso vai melhorar a qualidade de vida, vai trazer mais bem-estar. Esse terapeuta ocupacional também vai tentar melhorar o convívio social do idoso, reinserir na sociedade aqueles que por algum motivo se distanciaram, entre outras funções. Como que o terapeuta ocupacional, ao iniciar o tratamento, avalia as condições do idoso? A avaliação é determinada pela estimativa da força e da debilidade, ou seja, o terapeuta ocupacional vai reconhecer as potencialidades que o idoso tem e as possibilidades reais de desempenho nas atividades do cotidiano. Então, ele avalia o que o paciente fazia antes dessa enfermidade ou do seu estado atual e o impedimento entre ambos. Ele avalia também o estado biológico, que é a força, tônus muscular, amplitude de movimento, amplitude articular, o estado psicológico, que é como que está a memória do paciente, como que está o ânimo, a capacidade de aprendizagem. Ele avalia também o estado social, que é como que está a convivência com os familiares, com os amigos, com os cuidadores, com as pessoas que convivem com ele no ambiente onde ele está. E assim também avalia o ambiente, que é se tem barreiras, se tem como que são as possibilidades do ambiente, procurando também proteger e manter a segurança do idoso. Então, todos esses fatores são analisados em conjunto e adaptados caso seja necessário para obter-se o máximo possível de aproveitamento do tratamento e da melhoria das condições do idoso. O terapeuta ocupacional tem vários tipos de atividades que podem ser usadas de acordo com seus objetivos de tratamento e de acordo com as condições de cada indivíduo. Uma dessas atividades são as atividades de vida diária, que é comer, vestir, a higiene pessoal, a locomoção e a comunicação. Outro tipo de atividade são as atividades de vida prática, fazer compras, telefonar, ir ao banco, tomar conta da casa. Outro tipo são as atividades sociais, que são as atividades de socialização do indivíduo, as visitas, idas a festas, idas às comemorações, os passeios. Tem também as atividades físicas, que são caminhadas, exercícios, dança, passeios. Tem as atividades culturais, que de acordo com o nível cultural e o poder intelectual do indivíduo, podem ser empregadas atividades literárias, musicais, teatrais. Temos também as atividades artesanais, que são os tipos de atividades manuais, como pintura, costura, cerâmica, entre outros. Temos também as atividades ocupacionais, que é a limpeza, cuidado de animais, a jardinagem e atividades profissionais diversas. E também tem as atividades recreativas, que são o lazer, as danças, os jogos, a integração mesmo de um ser humano com o outro, gerando diversão, entretenimento e lazer. Então, como já abordamos, né, o envelhecimento populacional, é importante que a gente saiba que esse fator ele leva à alteração no perfil de várias doenças e lesões. Por isso, a atenção ao idoso ela tem que ser voltada para a prevenção e da identificação de alguns sinais característicos do envelhecimento, que são fatores biológicos, psicológicos e sociais que vão culminar num estado favorável à ocorrência de dependência, alterações cognitivas, institucionalização e as quedas, que é o que a gente vai focar mais agora nos próximos slides. Sobre as quedas, é considerado
um grande problema de saúde pública nessa faixa etária. No Brasil, cerca de 30% dos idosos caem pelo menos uma vez ao ano e 13% caem de forma recorrente. É interessante a gente frisar também que uma vez que o idoso cai, é muito mais fácil, né? A chance dele cair novamente aumenta muito, por isso é muito importante a intervenção nessa questão. Então, como as causas da queda, a gente pode colocar as alterações motoras, como a redução da marcha, da amplitude do passo, redução do balanço dos braços e da pelve e a flexão plantar reduzida. A gente também pode colocar as alterações visuais, que é a diminuição da visão periférica e da percepção de profundidade. O tempo de reação fica mais lento, ele tem uma instabilidade postural, né? E, além disso, algumas doenças, como a osteoporose, que é muito comum, se o idoso cai, fica muito mais fácil dele ter uma lesão óssea e dele sofrer uma lesão mais grave. Então, como consequência das quedas, a gente tem lacerações, fraturas, o medo de novas quedas. Esse medo ele vai causar o isolamento, sabe, a diminuição da independência e a institucionalização, que nós vamos ver também mais para frente sobre ela. Nesse gráfico que está aparecendo aí, foi feita uma pesquisa envolvendo 40 idosos e aí a gente pode ver que, entre eles, o impacto e as escoriações foi uma das maiores consequências, né, que atingiu o maior nível de idosos. Temos as fraturas e os hematomas em segundo lugar e empatado aí a gente tem entorções e luxações e a trombose. Bom, a prevenção ela é uma grande aliada para reduzir e evitar os riscos de quedas, então é importante prestar atenção nos fios espalhados pela casa, tapete solto, né, porque o idoso pode tropeçar ou escorregar, sapatos de solado liso, ambientes com pouca iluminação, e tudo isso é muito importante, né? Pode ser uma armadilha ali no dia a dia do idoso. Além disso, de acordo com alguns dados levantados pela Câmara Técnica do CREFITO, né, o exercício muscular ele pode ajudar na fraqueza muscular e otimizar a função motora. E isso pode trazer uma redução de 34% nas quedas dos idosos e em 22%, reduzir 22% o número de idosos que vão chegar a experimentar uma ou mais quedas. A intervenção dos profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional também é muito importante para eles avaliarem, né, os riscos de queda na vida do idoso, as questões motoras, cognitivas, comportamentais e da capacidade funcional também, né, que pode interferir no engajamento da pessoa idosa na execução das tarefas diárias com segurança. A ação da terapia ocupacional relacionada à doença de Alzheimer e à depressão. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que acomete principalmente aos idosos. O que ocorre no Alzheimer é que há a deteriorização de certas regiões cerebrais, como o hipocampo, que é muito importante para o controle da memória, do córtex cerebral, para a linguagem, para o raciocínio e para o reconhecimento. Então, ao longo dos anos, por ser uma doença progressiva, o paciente desenvolve diversos sintomas. Por ser uma doença neurodegenerativa, o Alzheimer não possui cura. Então, o seu tratamento consiste no uso de remédios para que os sintomas sejam amenizados. E os principais sintomas, além dos mais comuns, como a perca de memória, a confusão, são a ansiedade, agitação, apatia, depressão, perda do apetite, perda de sono. Então, a TO entra justamente aí. Com o auxílio dos fármacos, dos remédios, ela entra na diminuição desses sintomas para trazer para os idosos uma melhor qualidade de vida. Portanto, a terapia ocupacional utiliza de diversos fatores e de recursos para melhorar a qualidade de vida do idoso, como a aromaterapia, musicoterapia, de acordo com os gostos dos idosos, atividades multissensoriais, com jogos, objetos e recursos de acordo com o interesse e as restrições dos idosos.
E, além disso, ela utiliza de atividades para melhorar o equilíbrio e na prevenção de quedas. Quadros depressivos são cada vez mais comuns em idosos e a prevalência dele, ou seja, quanto tempo ele vai durar, como ele vai se manifestar e a presença ou a ausência do tratamento varia muito de acordo com a vida, a classe social, depende muito do contexto em que o idoso está inserido. Portanto, os terapeutas ocupacionais estruturam atividades adequadas para cada caso, para que haja a possibilidade de um envelhecimento mais sadio para esse idoso com quadro depressivo. Então, muitas vezes eles se utilizam de atividades relacionadas ao lazer, como caminhadas, músicas, interações com animais e também estimulações cognitivas, como bordados, pinturas, leituras, jardinagem, para que possibilitem uma qualidade de vida maior para esses idosos. Primeiramente, idosos institucionalizados são aqueles que vivem em ILPIs, que são instituições de longa permanência para idosos, ou seja, asilos e casas de repouso. E é comum que os idosos que vivam nessas instituições passem por processos de perda tanto de comunicação com o meio como com o social, uma vez que a energia e a mobilidade nessa fase da vida são mais restritas e o local, de certa forma, isola esse idoso do mundo social que acontece em volta da instituição. Sendo assim, é necessário que haja algum tipo de trabalho com esse idoso no que diz respeito às suas ocupações, a fim de estimulá-lo e promover sua independência, uma vez que muitos fatores, como emocional e físico, podem fazer ele perder não só a autonomia, como também a autoestima. E é nesse contexto que o terapeuta ocupacional atua nas ILPIs, de forma a auxiliar esse idoso a fazer a manutenção da sua independência e a promover uma vida mais ativa e produtiva no seu contexto social e cultural. Isso acontece por meio de atividades como momentos de lazer, oficinas de artesanato, oficina de jogos e também na reorganização e ressignificação da rotina desse idoso. E um dos tratamentos que são realizados com eles é a reabilitação cognitiva, que estimula a memória, a concentração, promove a habilidade de fazer escolhas desse idoso e isso pode prevenir uma série de danos e fatores que podem acometê-los nesse processo de institucionalização. E a realização desses tratamentos terapêuticos com esses idosos é muito importante, porque torna esse processo de institucionalização mais leve e menos danoso ao idoso, ajudando ele a alcançar a autonomia, ainda que seja dentro dos asilos e casas de repouso. Oi, tudo bem? Meu nome é Denilce, eu sou terapeuta ocupacional e atuo na área de geriatria há 8 anos. Aqui no Centro Geriátrico Cristo Rei, eu desenvolvo um trabalho terapêutico há 5 anos. Eu convido vocês a participarem conosco desses vídeos e conhecer a importância da terapia ocupacional e a nossa prática terapêutica. A terapia ocupacional procura manter e melhorar a capacidade funcional do indivíduo, através de atividades significativas que vão proporcionar ao idoso uma melhor autonomia, independência e qualidade de vida, bem como seu bem-estar físico, social e psicológico. A terapia ocupacional aqui no Centro Geriátrico Cristo Rei é realizado em grupo ou individualmente, conforme a necessidade do paciente. As atividades terapêuticas são realizadas em oficinas de artes, de estimulação cognitivas ou de jogos. Nas oficinas terapêuticas, são vários estímulos. É um momento em que a gente trabalha vários aspectos, como a coordenação motora fina, como a comunicação verbal e não verbal, a socialização, a cooperação, a memória. Todos esses estímulos são desenvolvidos nas oficinas, cada uma com a sua particularidade. Ao concluirmos esse trabalho, é possível perceber que a atuação da terapia ocupacional na gerontologia é de grande valor para a garantia de uma maior autonomia e de uma melhor qualidade de vida aos idosos diante do processo de envelhecimento. Outro ponto também fundamental
são as atividades terapêuticas, que possuem um importante papel de proporcionar uma maior motivação pela experiência da execução das ocupações. E assim finalizamos a nossa apresentação sobre a gerontologia. A seguir, colocamos as referências que utilizamos para a construção da nossa apresentação.